Nosso tema de hoje ainda é sobre função inversa. Nós queremos dar, além dessa aula de hoje, uma outra videoaula ainda, tá? Então, a pergunta que nós estamos fazendo aqui, para colocar em forma de exercício é: qual é a... Esse A aqui, com o artigo definido, A e não uma, é porque a inversa, quando existe, é única, tá ok? Então, qual é a inversa da função f de todos os reais menos o zero, tá certo? Até os reais. Ela está definida como f de x igual a 1 sobre x, óbvio, então que x tem que ser diferente de zero. Portanto, aqui o domínio da função é todos os reais menos o zero, tá ok? Vamos ver isso aí? Nosso objetivo então hoje é bem claro, né? É determinar, né, encontrar a inversa da função f de x igual a 1 sobre x. Aqui lembrando, como eu coloquei domínio r menos o zero, né? Essa aqui é a função está definida por todo x diferente de zero, tá certo? Bom, queremos deixar bem claro, tá certo? Primeiro, que a inversa de uma função não tem nada a ver com a operação inversa nos reais, tá certo? Então, o que é, como x é diferente de zero, tá? E R é um corpo, é uma estrutura algébrica de corpo, ou seja, todo elemento diferente de zero é inversível, possui inverso multiplicativo. Então, R com a operação de adição e com a operação de multiplicação de números reais, tá certo? É um corpo, tá certo? É um corpo sobre ele mesmo, um corpo sobre ele mesmo, sobre R, tá certo? Em geral sobre K. Então, todo número diferente de zero, ele possui um inverso multiplicativo, que é essa nossa operação aqui de multiplicação de números reais. Então, se eu tenho x, sempre vai existir o inverso, o x, tá, do x, né? X na menos 1, sempre vai existir x na menos 1, que é denotado ainda por 1 sobre x, tá certo? O que é esse 1 sobre x, o x na menos 1? Ele é tal que, dentro do corpo, em multiplicação, x na menos 1 vezes x, que é igual ainda, porque é comutativa, a operação de multiplicação é comutativa, x para o lado esquerdo e o inverso multiplicativo dele no lado direito. Isso aqui me dá 1, que é o elemento neutro da operação interna. Operação interna de multiplicação de números reais, ok? Isso aqui que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com aquele 1 sobre x que está lá da função, tá certo? É claro que quando se faz desenhar a função, a gente vai colocar para cada x um inverso de x para plotar o gráfico, tá certo? Mas o que eu estou querendo salientar é o seguinte, que a inversa de 1 sobre x não tem nada a ver com o produto, com esse produto aqui, ó, de 1 sobre x, na verdade aqui, né? 1 sobre x, vamos apagar aqui, de que 1 sobre x vezes x dá 1, tá certo? Não tem nada a ver que 1 sobre x vezes x é igual a x vezes 1 sobre x, que dá 1, tá certo? Isso aqui não tem nada a ver, a inversa não tem nada a ver com essa operação de multiplicação de números reais, tá ok? Então, como é definida a inversa? Vamos recapitular, vamos redefinir o que estamos tratando em termos de operação de funções,
para falar na inversa? Então, olha só, do lado de cá eu só deixei isso aqui, ó. Dentro dos números reais, entendeu? Existe sempre elemento inverso de um número x, vamos. O inverso de x igual a 2. Então, x igual a 2, x na menos 1 é igual a 1 meio. É o 2 na menos 1. De tal maneira que 2 vezes 1 meio dá 1, tá certo? Eu cancelo isso com esse. Então, a parte de inversa trata da composição de funções. Composição de funções. Não tem nada a ver com as operações de multiplicações dentro dos números reais aqui, no contradomínio, tá certo? Então, uma vez esquecido isso aqui, esquece isso aqui é verdadeiro, mas não tem nada a ver com a inversa que nós queremos encontrar, que é a inversa da função f de x igual a 1 sobre x. A primeira coisa que nós temos que destacar é que f de x igual a 1 sobre x, é uma função bijetora. Ela é injetora e sobrejetora. Dois elementos distintos, se x1 é diferente de x2, implica obrigatoriamente que f de x1, obviamente, né? x1 é diferente de f de x2. Claro, esse aqui dá 1 sobre x1 e aqui dá 1 sobre x2. Essas duas coisas são diferentes. Então ela é injetora, ela não leva dois números no mesmo, não leva dois elementos no único, assim ó, lá na imagem, tá certo? Então, ela é injetora. E é sobrejetora também, porque dado um elemento aqui, sempre vai existir um elemento aqui tal que y igual a 1 sobre x, para x aqui, tá certo? Então, como f é bijetora, tem um teorema que diz que f possui a inversa, uma inversa à esquerda e uma inversa à direita, e elas são únicas, tá certo? Então existe a inversa de x. O que acontece com essa inversa? F na menos 1, f na menos 1, vou colocar aqui, a composição de f na menos 1, vamos chamar de f a inversa de g, tá certo? Vamos chamar a inversa da função f como sendo g, uma g de x, tá certo? Nós precisamos determinar quem é então essa inversa, tá certo? Analiticamente ou pelo gráfico da função. Então, o que diz a inversa? Como g é inversa, então g de f de x, tá certo? Que é igual a g de f de x, tá certo? Isso aqui é igual a x para qualquer que seja x, tá certo? A funciona como funciona a função identidade. Ela pega um x aqui e me devolve o x. Também por do lado esquerdo, do lado direito, conforme eu estou querendo colocar aqui, aqui seria assim, ó, R, R e R, R, R e R. Aqui F, aqui G, tá certo? Então, primeiro eu aplico um x que está aqui, eu aplico aqui f de x, que é um y. Depois, essa g pega lá, leva em g de f de x, tá certo? Então, na verdade, isso aqui então é f de x, g de f de x, que na verdade é aquele gof de x, tá certo? Depois, colocando ao contrário, isso aqui vai me dar x, que é o que eu escrevi aqui, tá? Então, por outro lado, colocando f agora aqui, desse lado, tá? Com g, tá certo? Vou ter que apagar agora isso aqui. Vou dar um tempinho para vocês olharem isso aqui, mais tranquilo. Agora vamos ver aqui, ó. Então, x, o que é? Composição de funções, ó. A nossa operação de composições é essa aqui, ó. E não é essa operação aqui de multiplicação, tá certo? Para falar em inversa de funções, aquela operação lá é essa que nós estamos falando aqui, ó. Então, f de g de x é f de g de x igual a x para qualquer que seja x. Então, a inversa tem essa característica de ser g ser inversa à esquerda e ser inversa à direita. E diz um teorema que se g fosse inversa à esquerda e aqui fosse um g chapéu à inversa à direita, eu teria que g
seria igual, se existisse essa possibilidade aqui, né? Que eu não soubesse ainda que G é inverso, eu ia ter que G chapéu é igual a G, tá certo? E portanto, como ela é igual, é G chapéu, G, tanto faz, G é igual a F na menos 1, tá certo? Vamos ver graficamente essa função, para a gente depois ver como é que a gente consegue achar a inversa, ou analiticamente ou pelo gráfico. Então, olha só, eu coloquei o gráfico da nossa função, f de x igual a 1 sobre x para todo x que seja diferente de zero, tá certo? Então, vocês notam que aqui ela é assintótica, entendeu? Ela vai subindo aqui, ó, assintoticamente, mas ela nunca vai encostar o eixo dos y. Por quê? Porque ela estaria daí definida em ponto zero, entendeu? Então aqui nesse eixo aqui, ela é assintótica a dois eixos, dois assíntotas horizontais, o horizontal, o eixo x, e o assíntota vertical, o eixo y, tá certo? Ela vai, quando o limite quando x tende para infinito, de f de x, tá certo aqui, é zero. Limite quando x tende para zero, limite quando x tende para zero, certo? Pela direita aqui, né? É mais infinito. Limite quando x tende para menos infinito é zero. Limite quando x tende para zero pela esquerda é menos infinito, tá certo? Então, colocada a função, entendida ela, conhecida do cálculo, né? Por causa da derivada. Qual a derivada dela? A derivada dela é 1 sobre x ao quadrado, né? Tá certo? Menos 1 sobre x ao quadrado. É podemos colocar aqui, ó, para nós mostrar que a gente sabe muita coisa sobre essa função. A derivada de x, né? É menos 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? Ela além de ser contínua, ela é diferenciável em cada ponto. Existe uma reta tangente aqui. Bom, vamos esquecer tudo isso aí, que a gente conhece bastante a função 1 sobre x. Mas então, afinal de contas, olhando para o gráfico, eu já dei uma videoaula que era achar graficamente a inversa de uma função, olhando o gráfico. Então, eu disse naquela oportunidade que se eu traçasse uma reta assim, ó, né? Vou colocar aqui uma outra cor, porque essa por aqui na minha não está funcionando mais. Deixa eu ver se eu sei que está funcionando. Se eu traçasse aqui uma reta perpendicular aqui, ó, né? Vou colocar outra cor aqui. Aqui também já não está funcionando. As canetas não estão nada. Então, se eu traçasse uma reta aqui, ó, né? Traçasse uma reta aqui, perpendicular aqui, tá certo? Um ponto que estivesse no gráfico, vamos colocar aqui, G, F na menos 1, é G para nós. E nós queremos encontrar a G, ou pelo gráfico, ou a expressão dela, tá certo? Essa aqui para nós é a F, tá certo? O gráfico da F está aqui, ó. O gráfico da F está aqui. Tanto uma parte para lado de lá e uma parte para lado de cá, tá certo? Os reais positivos e os reais negativos, tá certo? Então, o que ela tem do lado de lá, tem do lado de cá, tá certo? Já é uma dica que eu estou querendo dar, né? Bom, eu disse na oportunidade que se eu quisesse encontrar a G, eu teria que encontrar um ponto aqui e um ponto aqui, de tal maneira que, se esses pontos estão em G, a distância daqui até o gráfico da função de identidade é igual à distância desse aqui, um A e aqui um B. Distância de A até esse ponto P é igual a distância de B até o ponto P, para achar a inversa. E agora? E agora? E agora? Qual é o gráfico que é simétrico em relação à função identidade? Certo? Então, agora só, olhando para cá, vocês não vão ter muita facilidade em encontrar. Eu imagino até que na verdade dificuldade. Porque qual é o gráfico que é simétrico em relação à identidade ao gráfico da F? Tá certo? Vamos ver então agora analiticamente. Se ali não está saindo por bem, eu digo por mim, então vai ter que sair por mal. Ou por um lado ou por outro. Então, pela definição, essa nossa G tem que ser
de tal maneira que g de f de x tem que ser igual a x, tá certo? E f de g de x tem que ser igual a x, para qualquer que seja x que eu pegar, tá certo? Tem que me dar o ponto da função identidade, tá certo? Então, olha só, eu poderia pegar aqui assim, ó, um x aqui, levar até ali, levar até no gráfico da função, vir até aqui, entendeu? Vir até aqui, descer, subir lá e descobrir que eu vou dar x, tá certo? Tudo isso aí é verdadeiro. Tudo isso aí é verdadeiro, ainda como a gente fez naquela aula passada. A gente pega um x aqui, ó, x igual a 2, certo? Sobe com ele aqui na função de identidade, dá isso aqui, tá certo? Então a gente vem pra cá, pega x igual a 2, x igual a 2. Vem aqui, aqui é o f de x. Bate pra cá, desce pra cá no meio, desce pra cá no meio, desce pra cá no meio, sobe aqui, encontra esse ponto aqui, tá certo? Esse ponto aqui é o g de f de x, é o f de f de x, f de f de x. Então aqui é o f de f, f de f de 2, tá certo? F de f de 2, nós estamos pegando 2 aqui, tá? Agora eu levo para lá, coisa, e descubro que na verdade ele está me retornando, né? Está me retornando o valor 2. Então, eu posso dizer então que a inversa, o gráfico da função inversa, ou a inversa da função f, é ela mesma. Tá certo? Pego um 2 aqui, levo em f de 2, que dá o meio. Tá certo? Tá certo? Levo aqui na função identidade, desço aqui, dá um meio. F de 1 meio é 1 sobre 1 meio. F de 1 meio é igual a 1 sobre 1 meio, que dá 2. Então, portanto, vai dar 2 em cima, vai dar 2 aqui. Daí eu levo lá na função de identidade 2, 2 com 2 bate. Então, isso aqui é igual a 2. F de 2 é 2. Então, portanto, a minha G que eu estou procurando aqui, ó, G, a minha é a própria F, tá certo? A F está fazendo papel, G fazendo papel de F. Quem é G? G é a própria F. Então note que eu vou traçar aqui de propósito e colocar em vermelho que G para mim, entendeu? É F. Então a G para mim é F. Tá? A G para mim é F também. Então eu posso dizer que aqui também está a F, tá certo? Junto com o gráfico da F está a G, que é ela mesma. É ela mesma, tá certo? É ela mesma aqui, ó. Tá? Então, G de f de x igual a f de x, porque f de x é f de x. Então, olha. Então vamos lá, vou fazer as contas aqui. G é f, então, f de f de x, o que que vai dar? Vai dar f de 1 sobre x, tá certo? Porque a f de x é 1 sobre x. A f vai pegar esse 1 sobre x, vai levar em 1 sobre x, tá certo? Isso aqui vai dar x. Do mesmo jeito aqui embaixo. Pegar a f, que eu vou estar reprimindo, eu vou estar repetindo aqui. Porque a g para mim é f aqui, isso aqui é f. Aqui para mim é f. Novamente eu vou estar falando que f de x é igual a f de 1 sobre x, que é igual a 1 sobre x, que me dá x. Tá certo? Então, analiticamente, seria meio estranho encontrar, né? A inversa. Quem seria? Alguém teria um palpite bem rápido, chama-se intuição matemática, em dizer que a f seria g, ou seja, a g seria 1 sobre x também. G não, então, para nós, g também é função de r menos em r, tá certo? E g de x igual a 1 sobre x, tá certo? G é f, eu sei que é igual a f, ok? Na próxima aula nós vamos colocar uma outra funçãozinha
para a gente determinar a inversa. Ou tentando visualizar graficamente que uma propriedade de que o gráfico da função inversa é simétrico em relação ao gráfico da função dada, em relação ao gráfico da função identidade, né? Ou se não analiticamente, como a gente fez aqui. Tá ok? Então não esqueça, função 1 sobre x, a inversa dela é ela própria. Tá certo? Então, o que é um ponto simétrico? O que é um ponto que está aqui, que seja de G, né? No ponto G, aqui, que seja simétrico ao grafo da F. É o mesmo, porque F e G são iguais, tá ok? E por coincidência ou não, né? F e G são inversos uma da outra e F é igual a G, ok?